Boa noite a todos. Hoje, mais uma vez, estamos aqui no programa Frente a Frente com Robson Freitas. Hoje, o convidado para o programa Frente a Frente com Robson Freitas é o ex-prefeito de Itangará, Murilo Cavalcante Cabral. Ele que também foi vereador em nosso município, além de ser um empresário de sucesso, formado em Engenharia Civil e também árbitro da Federação Internacional de Tênis de Mesa, desde 1978. Ocupou o cargo de vice-presidente da Federação Brasileira de Tênis de Mesa, CBTM, no período de 1992 a 1996, e vice-presidente executivo no período de 1996 a 2000. Sua atuação no esporte o levou a conhecer mais de 38 países. Filho primogênito do casal Marcelo Cabral de Andrade e Maria de Fátima Cavalcante Cabral. Murilo vem trilhando o caminho do sucesso. Seja bem-vindo ao programa, amigo Murilo. Boa noite, Robinho. Boa noite, Robson Freitas. Boa noite ao nosso amigo vereador Dilson Lima. É um prazer, mais uma vez, voltarmos aqui à nossa TVWC. A TWC TV Web Central, essa televisão que vai fazer grande sucesso, já está fazendo e vai cada vez mais aumentar o seu sucesso em todo o Rio Grande do Norte e já está sendo vista no mundo inteiro a partir de agora. A partir de agora. Prazer todo nosso receber aqui, você que é praticamente um filho dessa terra. Vamos então à nossa primeira pergunta. Você tem um currículo profissional invejável. Como foi a sua vida estudantil quando jovem e quais escolas você frequentou e o que você acha da educação brasileira como um todo? Olha, Robinho, eu fui numa época em que eu nasci em 1960 e comecei no jardim de infância na época praticamente da Revolução, como chamam, né, do golpe de 64. Então, eu comecei no Jardim dos Anãozinhos, de lá eu fui para o Instituto Brasil, que era um colégio muito respeitado naquela época, e de lá eu passei 10 anos no Colégio Salesiano, onde foi praticamente todo o meu aprendizado no primeiro e segundo grau, fiquei no Colégio Salesiano, do terceiro ano primário até o segundo grau. E lá era um colégio religioso, quer dizer, foi um colégio católico, onde nós também tivemos uma grande orientação católica nesse colégio. E, naquele tempo, havia realmente era uma educação muito diferente da de hoje, né? Havia um respeito muito grande, que hoje não se tem mais, infelizmente. Pelo profissional, né? Pelo profissional, as pessoas respeitavam, os professores, quando entravam em classe, todos os alunos levantavam, né? Não é que não tinham bagunça, existiam, mas assim se respeitavam os professores, né? Os professores tinham vistos, né? Com respeito, com profissionais que tinham o seu respeito, porque a principal função que a gente ia para a sala de aula, tanto na escola paga, quanto também no Ateneu, nas escolas também públicas, eram todos respeitados e as pessoas respeitavam os professores, porque não existia esse tal dessa lei do Estatuto da Adolescência, que hoje tem, que foi um pouco deturpada, e realmente aqui se estudava bem. Lá no Colégio Salesiano, nós fizemos o pré-vestibular, né, em 1978, e praticamente quase todos da minha turma passaram nos vestibulares. Eu passei para a Engenharia Civil. Isso prova a qualidade do ensino. Exatamente. E eu me lembro, Robinho, que naquele tempo a gente passava as madrugadas todas, durante a semana, era semana de estudo. A gente passava as madrugadas inteiras estudando, quase amanhecia o dia estudando, para as provas e para o vestibular. Uhum. E durante o final de semana a gente ia se divertir. Aí tínhamos festas e boates, e o divertimento com a turma, né? A turma nossa era muito unida. E entramos quase todos nas universidades, nos cursos que a gente queria. Depois eu tive a oportunidade de entrar em medicina, mas eu desisti, não quis deixar a engenharia, e terminei me formando engenheiro civil e depois cheguei até aqui. Bem, naquele tempo a educação era um pouco diferente da que é hoje. Em relação ainda sobre a educação, o que é que você acha sobre as escolas militares? Olha, eu não sei se fala muito isso hoje, eu não sei bem se seria o caminho esse, né? Eu sei que tem um candidato que fala isso, mas eu acho que a equipe dele não está bem de acordo ainda. Eu acho que isso ainda vai ser bem estudado. Uhum. O que precisa ser feito é um investimento maciço, Robinho, na escola, na base.
né? A preparação. Eu tinha a base. O mais importante é você começar com essa base e Sim. que com isso você não desiste, né? Você vai com aquela base e você cresce com aquilo ali. E com isso aí você não precisa de cota nenhuma. Você consegue entrar na universidade sem precisar de cota de negro, de coisa. Não precisa, porque com essa base que você faz, se o aluno quiser estudar, ele chega até a universidade tranquilamente. O que não pode é como está hoje, que hoje a pessoa passa de ano sem precisar. Mesmo que sendo reprovado, obrigatoriamente se passa. Mesmo que o professor, por exemplo, faltar e não estiver na sala de aula, o aluno passa, não tem mais a dependência. Antigamente, se ele ficasse reprovado numa matéria como religião, lá no Salesiano, a gente tinha que repetir o ano inteiro. Não tinha esse negócio de passar. E lá também tinha um incentivo. Os melhores alunos ganhavam medalhas, né? Então, cada turma tinha o primeiro lugar, o segundo e o terceiro lugar. A gente recebia medalhas. Então, havia até uma competição para quem tirava os melhores notas. Qual a importância de seus pais na sua educação e na sua vida profissional? É completa. Meu pai, minha mãe, meu pai... Para você ter uma ideia, minha mãe ela tinha parado... Naquele tempo, as donas de casa elas eram muito em casa, porque o salário do marido, naquele tempo, ele dava para suprir a família completa. Então, meu pai, como era professor da universidade... e tinha fundado, inclusive, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Departamento de Engenharia, e também era diretor do Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, numa época que se construíram todas essas estradas asfaltadas do Rio Grande do Norte. Ele passou 10 anos sendo o diretor da NER. E, naquele tempo, o salário dele daria para sustentar tudo. Então, minha mãe passou muito tempo sem trabalhar, era só dona de casa. Como muitas mulheres naquele tempo eram isso. Mas aí chegou numa época que minha mãe resolveu fazer o supletivo para terminar o 2º grau. Ela tinha estudado interna no Rio de Janeiro, depois ela voltou, casou com o papai. Papai, que era de Sergipe, se formou em Salvador, e o irmão dele, que era diretor do Denox, o irmão mais velho, o trouxe para morar em Natal, que era também engenheiro. Ele era o diretor do Denox, e aqui na época do Major Teodorico, e foi o Major Teodorico que colocou esse irmão do papai aqui no Denox, e aí ele o chamou para trabalhar aqui em Natal. Ele conheceu mamãe e se casaram aqui em Natal. E então, mamãe resolveu fazer o vestibular e foi no ano que eu fiz. E ela entrou em primeiro lugar em enfermagem, no ano que eu entrei em engenharia civil. Que legal. Então, entramos juntos na Universidade Federal, no mesmo ano, em 1979. Muito bom isso. Você é natural da cidade de Natal? Sou natural de Natal. Mas considera-se um tangaraense de coração? Sim, até eu tenho um título de cidadão, né, tangaraense, que me foi... Sendo agraciado. Que foi agraciado e proposto pelo ex-vereador Tico Alves, em 1990, e foi aprovado por unanimidade, e eu, tendo esse título aqui, eu me considero cidadão tangaraense também. O que o motivou para entrar na política tangaraense? Olha, na realidade, nós somos, por uma afeição e por parentesco, nós somos muito ligados à família Bezerra, né? A minha mãe ela era filha do irmão de Dona Zilá, ou seja, nós somos parentes de Zilá de Carvalho Bezerra, que era casada com o Major. Então, eu vinha desde menino aqui à fazenda, e eu sou muito ligado à tia Sânzia, a Hélio Nelson, e os mais ligado, inclusive, a Teodorico, eu era muito ligado desde menino, a Cacá, a Teodorico, esse povo todo. E aí, quando eu estava começando a faculdade, eu comecei a trabalhar como estagiário na construtora A Azevedo, que é de Flávio Azevedo, que até integrou agora o secretariado do governo. E aí, nos 3 primeiros anos, o Teodorico me convidou para fundar a nossa empresa, né? E nós fundamos a Murti Construções em 1985. E aí, com essa sociedade com o Teodorico, eu me aproximei muito e nós começamos a ficar muito próximos aqui de Tangará, quando ele concorreu à primeira eleição em 1988, aqui em Tangará. E houve uma derrota para Israel, que ganhou dele por 50 votos, 50 e poucos votos, nessa primeira eleição, e ele só tinha 21 anos na época. Então, daí para cá, nós ficamos muito ligados, cada vez mais, aqui a Tangará, porque foi uma campanha que ele ainda não conhecia bem o povo, e aí fomos nos ligando, e aí ele assumiu depois, conseguiu vencer na outra eleição, e foi prefeito de 88 a 92. Foi desse período que eu ajudei como secretário-geral da prefeitura e fiquei muito envolvido aqui em Tangará e surtiu depois essa pressão para que eu
fosse candidato depois dele e conseguimos depois entrar na prefeitura. Você também foi um dos vereadores mais bem votados no nosso município. Sim. Quais foram as contribuições propostas por você para melhorar a qualidade de vida do povo tangaraense na Câmara Municipal? Olha, na Câmara foi uma coisa muito complicada, porque, na realidade, foi no tempo que o prefeito eu era oposição ao prefeito. O prefeito Gija, ele tinha sido vereador comigo. A primeira vez que ele foi candidato a vereador, eu fui candidato a prefeito. Então, eu me lembro que até foi ali, em frente à Câmara, ele perguntou se a gente podia até dar uma legenda. Ele disse, pois não, a gente conversou e ele foi candidato a vereador naquela época, do nosso lado, e nós ganhamos juntos a eleição em 1992. Mas aí houve uns problemas e, no final da nossa administração, ele resolveu lançar-se candidato e venceu a eleição e nós ficamos na oposição. Na outra eleição, porque naquela época não havia reeleição. Sim. Então, eu só podia ter os 4 anos, eu não podia ser candidato à reeleição. Aproveitando esse gancho, você é a favor que se tenha reeleição? Olha, você acha que esse pensamento de só um mandato deveria Eu achava que o mandato poderia ser um pouco mais longo e se houvesse uma. Sim. Porque 4 anos, acho que às vezes é pouco. Eu acho que 5 anos talvez seria o ideal. Mas eu acho também que deveria sempre renovar. Porque quando a gente é prefeito a primeira vez, eu lembro que quando eu queria ser prefeito, na hora que venci a eleição, eu já comecei a atuar, antes de assumir. Né? Já começamos a calçar 2 ruas no tempo de Teodorico. Nós fizemos uma reunião no clube municipal, que eu queria fazer uma administração muito diferente, né? Uma administração participativa. Nós fizemos, assim, discussões de vários dias. Fizemos várias mesas com discussões, onde nós tínhamos uma mesa que sentava todo mundo que era da educação, todo mundo que era do esporte, todo mundo da agricultura, todo mundo, para fazer uma espécie de um planejamento. Né? Eu sabia que em janeiro ia começar o quê? O corte de terra. Então, eu queria planejar para que não houvesse o problema político. Ah, me deu um trator, está dando para política um, está dando para politicagem a outro e tal. Então, a gente começou e preparou-se para isso. É verdade? Mas, quando a gente chegou e entrou na prefeitura, o que é que aconteceu? Nós pegamos uma seca terrível em 1993. Sim. Aqui secou tudo, nós não tínhamos adutora aqui em Tangará. Então, a gente, todo aquele planejamento, eu tinha começado a calçar com Teodorico 2 ruas, que tivemos que pagar no início da gestão. Além dessas 2 ruas, que foi o Coronel Ezequiel e a Rua Santa Terezinha, ali perto da Rua da Pinha, essas 2 ruas eu tive que, como prefeito, efetuar o pagamento, que foram calçadas ainda na administração do ex-prefeito Teodorico. Além disso, eu tinha uma prefeitura com muitos funcionários, onde começava-se o Ministério Público querer que eu demitisse todo mundo, porque começava aquela pressão por fazer concurso público. Sim. E aí começou uma seca que eu fiquei impossibilitado de demitir as pessoas. Por quê? Porque eram pais de família que já ganhavam um pouco na prefeitura e que, se não tivesse emprego, o que eu ia fazer? Como é que ia ficar a cidade? Se já estava acontecendo, inclusive, saques, eu tinha que dar cestas básicas aqui, várias coisas, para poder conter a situação. Porque naquele tempo não existia Bolsa Família, não existia nenhum desse tipo de coisa. Só existia a emergência. Então, não tínhamos nenhum programa social naquele tempo. Né? Não existia o SUS, não existia o Fundeb, nem Fundef, ou seja, que hoje paga a educação, paga o setor de saúde, e lá naquele tempo não existia nada. Praticamente existia o Fundo de Participação dos Municípios. O ICMS, que Tangará era uma cidade que já foi enorme no ICMS por conta das indústrias que aqui tinham, o ICMS não tinha mais nada. Tangará já foi uma das maiores cidades que recebia ICMS. Aqui tinham aquelas indústrias todas de algodão. De algodão. Na zona rural tinha mais gente, muito mais gente. Né? Ouro branco. Então, lá em Irapuru, era uma oficina, tinha um mercado lá, que a feira de lá era maior do que a daqui da cidade. Lá tínhamos uma usina, onde, além de se trabalhar nessa usina, era uma espécie de escola, onde as pessoas aprendiam a serem muitas coisas lá, mecânicos, era uma espécie de escola para as pessoas aprenderem uma profissão, lá na fazenda de Irapuru. Uhum. Então, aquilo tudo, as pessoas ficavam na zona rural porque tinham trabalho, tinham dinheiro. Então, ninguém ia para a porta da prefeitura pedir um remédio, não existia isso naquele tempo, porque as próprias pessoas tinham dinheiro
para resolver os problemas disso. Tinha Mas como isso adquirir, tudo foi né? acabando, foi se acabando, e aí surgiu o problema dos aposentados, que passou aquela lei onde eles passaram a ganhar o salário mínimo, que foi uma coisa muito boa, mas aí eles começaram a se mudar para as cidades, porque acabou todo o investimento da zona rural, com as secas que existiram, e com isso inchou aqui a cidade, e aí as pessoas ficaram sem trabalho, e foi meu grande problema na minha administração, era arranjar emprego para esse povo, porque ficou aqui sem trabalho, né? Então, essas pessoas vieram para cá, eu estou falando demais, né? Mas eu acho, você tocou num assunto importante, aí, a questão do emprego. Até hoje, os tangaraenses lembram de você como o grande responsável por trazer para o município a Camaleão, né? Sim. Que foi um salto assim no emprego, trouxe emprego, gerou renda para o município. É, né? Porque eu não tinha saída, Robinho. Eu tive que. Continuando aqui a história da seca. Certo. No começo, eu fui com gosto de gás. Eu acho que como eu estava falando, o prefeito é bom, resumindo a história, quando você é a primeira vez, porque você vai com aquele sonho todo, aquela vontade toda de fazer as coisas novas. Sim. Quando você vai da segunda vez, você vai mais ou menos repetir o que você já fez, o que foi certo, e tentar melhorar alguma coisa que não deu certo. Mas eu gosto daquela pessoa que vai assim com muita vontade, com ideias novas. Eu sempre acredito mais nisso, né? Então, eu quis mudar muita coisa da administração de tudo que eu participei, né? Mas eu queria mudar algumas coisas. E aí entrou essa seca, quer dizer, nós cortamos aqui uns 4 mil hectares de terra no seco. Eu aluguei 11 ou 12 tratores aqui, era tudo organizado, porque a gente sabia, por exemplo, Serra do Algodão, era tantas pessoas que tinham terra. Cada pessoa ia cortar tantos mil covas. Certo. Então, a gente sabia quantas horas de trator era para cada um. Foi tudo planejado. Então, foi tudo cortado. Só que a chuva não veio, foi tudo cortado no seco. Depois eu tive que pagar tudo isso sem ter um centavo de lucro. Então, tudo isso foi planejamento. E aí me afundou na parte de dívida. E com isso tudo, com essa rua para pagar, com falta de dinheiro, tudo isso afetou demais a nossa administração. E aí eu disse, eu tenho uma única saída, é procurar alguma coisa que gere emprego na cidade, né? Então, nós fomos através de Iberê, com Teodorico, nós fomos ao estado vizinho do Ceará, ao município de Acarape. Lá existia uma indústria grande dos chineses, que eles fabricavam, tinha uma espécie de uma cidade central, onde tinham várias cidades vizinhas, e eram fundadas associações. Sim. Como a Guararapes está fazendo, essas associações que a justiça proíbe as facções. E aí, nessa associação central, eram feitos os cortes nas máquinas modernas e onde eram feitos o acabamento final. E dali eram todas exportadas para a China em navios. Então, na época, a gente ia trazer para cá, para Tangará, aproveitar essa sambra para a gente fazer esse centro aqui em Tangará e as cidades vizinhas serem essas cidades polos, né? E aí a gente tentou tudo, trouxemos para cá. O tempo era o governo de Zé Agripina, ele nos forneceu a estrutura da Secretaria de Ação Social. Foram muitas pessoas, fizeram 500 mil associações aqui em vários municípios. Mas, infelizmente, ele saiu do governo, entrou o Vivaldo, aí já foi outra conversa, e aí terminou a coisa fracassando completamente e não teve nada. Não veio esse grande sonho, que era uma coisa que, se eu tivesse começado antes, talvez eu tivesse concretizado. Sim. Porque aí a gente teria chegado ao fim. Aí, no final, eu disse, não posso me conformar com isso. Aí eu fui atrás, aí entrou o governo de Garibaldi, que terminou trazendo a nossa água para cá, e aí nós fomos atrás, e tinha essa indústria, porque aqui tinha um grande problema. Não era só trazer uma indústria para Tangará. Hoje é fácil, hoje temos adutora, tem água boa, mas naquele tempo não tinha. Tem toda uma infraestrutura. O pessoal tomava água do Açu Trairi. O Açu Trairi é que fornecia água para as casas. Para consumo, para tudo. E para tudo. E quando o açude secou, a água virou podre, ficava podre a água aqui. Então, as indústrias de confecções precisavam que existissem lavanderias para lavar os tecidos. Sim. E eu tentei várias e não consegui por esse motivo. Mas eu não desisti. E tinha uma fábrica só, uma delas, a Camaleão, que tinha uma lavanderia em Natal, no Alecrim. Foi por esse motivo que eu consegui trazer a Camaleão para cá, por esse único motivo dela ter essa lavanderia em Natal e pelos incentivos que eu consegui do PROAD, de impostos municipais, que ele conseguiu que eles não pagassem, com todos os incentivos do governo do Estado, eles fizeram aqui. Nós fomos a São Paulo, negociemos a compra da Sambra,
compraram com um preço muito baixo para pagar em 10 anos, ou 10, não sei quantos anos eles pagaram lá, e aí deu tudo certo, graças a Deus. E essa empresa veio para cá em 96, se instalou aqui no município, gerou muitos empregos. Eu me lembro que sempre às 5 horas da tarde tocava o sino e era tanta bicicleta na rua, né? Infelizmente, a competitividade com as indústrias da China e tudo, eles não estão conseguindo sobreviver e a coisa está se acabando aqui depois de tantos anos. Está difícil para todo empresário, né? Está muito difícil, por conta, inclusive, dessas leis trabalhistas, muitas coisas que acontecem no nosso país, né? Murilo, com apenas 27 anos, você representou o Brasil nas Olimpíadas de Seul. Sim. Nos conte como foi sua experiência em participar de grandes eventos esportivos no mundo todo. Olha, essa parte de esporte é uma parte que naquele tempo era difícil também, era muito complicada. Assim como agora mesmo tivemos aqui, alguns dias atrás, uma entrevista no nosso programa que fazemos, na Esquina da Política, com o pessoal do Karatê. Com o Pâmela e o pessoal do Karatê que estão se cotizando aí para tentarem ir para um brasileiro, né? Lá em Belo Horizonte, em Contagem. Certo. Então, eu comecei no tênis de mesa em 1977, né? Em Natal, teve um campeonato brasileiro no Palácio dos Esportes. E eu estudava no Colégio Salesiano e os professores de educação física de lá eram os dirigentes da Federação de Tênis de Mesa do Rio Grande do Norte. E aí eles me chamaram para que eu ajudasse no torneio. Então eu fui, ajudei, e aí veio um árbitro do Rio de Janeiro chamado Paulo Gabriel e me deu umas noções de arbitragem e eu comecei a arbitrar aquele campeonato. Eu tinha 16 anos naquele tempo. E aí eu comecei a gostar daquilo. E não existia em toda a América Latina ninguém que se especializasse nisso, né? Então eu comecei nisso e aí eu resolvi fazer um curso no México. E paguei todas as despesas e passei um mês e pouco no México, no Comitê Olímpico Mexicano, e passei em primeiro lugar lá no curso. E lá eu conheci o vice-presidente da Federação Internacional. Quando ele viu meu desempenho na arbitragem, ele me chamou para fazer a prova para árbitro internacional. Então, com 18 anos, eu fui aprovado, sendo o primeiro árbitro da América Latina a fazer parte do quadro da Federação Internacional de Tênis de Mesa. Eu tinha nem 18 anos completos, era o mais jovem árbitro internacional do mundo, e esse ano faz 40 anos que eu faço parte da Federação Internacional. Excelente time. E aí, eu passei em 78, e aí fui começando a convidar, porque a gente aqui tinha que andar de ônibus, ia para Brasília de ônibus, era um negócio complicado. Ou então tinha que pagar passagem. Começaram a me convidar para participar de mundiais. E aí cadê? Não tinha como ir, né? Eu terminei vendendo um carro, eu tinha um Corcel, e passei um ano sem carro, e fui para o primeiro campeonato da Suécia, em 85, porque senão eu estava com medo de não me convidarem mais. Então eu era o único árbitro latino-americano que por 10 anos pude participar de todas essas competições. E o tênis de mesa, ele não era um esporte olímpico. Ele só virou esporte olímpico em 1988, nas Olimpíadas de Seul. Sim. E eu tive a oportunidade justamente de ser convidado e participar desta Olimpíada. E lá teve um interessante que o árbitro de futebol era o árbitro Arnaldo César Coelho. Foi o árbitro de futebol que lá estava conosco naquela época. O árbitro Arnaldo César Coelho foi conosco. E o de 92 foi aquele Márcio Rezende de Minas Gerais, de futebol. Então eu tive a oportunidade de Arnaldo César Coelho também arbitrou uma Olimpíada. E a Olimpíada que ele arbitrou foi em 1988, em Seul, quando o Magnólia Figueiredo também lá estava. E eu fui pela primeira vez, e onde foi que o esporte entrou pela primeira vez como esporte olímpico, foi nessa Olimpíada. E, durante isso, eu comecei a participar de vários mundiais, e aí comecei a ser convidado e participei de inúmeros campeonatos mundiais por aí fora. Com vasto conhecimento no esporte, sendo uma autoridade na modalidade de tênis de mesa, qual foi a sua contribuição para o esporte tangaraense na época em que foi prefeito? Olha, eu tentei, naquele tempo, eu ia fazer grandes coisas aqui no esporte. Nós tivemos aqui uma reestruturação daquele campeonato que a gente tinha de futebol de salão, que estava praticamente esquecido. Sim. Então, nós fizemos aqui, nós temos ternos a todas as equipes, nós reestruturamos essa quadra aqui do clube, que não existia mais, virado da piscina, onde tinha a piscina aqui, e fizemos um grande retorno a esse campeonato de salão que temos todo no começo de ano, né? E
E fomentamos muito a parte de futebol, mas os outros esportes ficaram aquém, porque eu tive muitos problemas financeiros e eu não tive como priorizar mais o esporte como eu queria, porque realmente eu tinha que solucionar esses outros problemas que foram advindos desse problema todo que eu tive com essa seca, com esses atrasos que começaram um atrás do outro, que não foram, eu não consegui solucionar. Ia atrás dessas empresas e eu achava que era mais importante, a gente tem que priorizar as coisas, né? E aí o tempo ia passando e eu ia atrás. Para você ver uma coisa, eu entrei em 1996. O presidente Collor tinha acabado de ter um impeachment. Quer dizer, Brasília parou. Não tinha como arranjar dinheiro em Brasília. Aí quando entrou Itamar Franco, né? Aí quando eu estava achando que ia começar alguma coisa, o que aconteceu? Teve aquele escândalo dos anões do orçamento. Sim. Aí bloqueou de novo, Brasília não conseguiu nada. Quando eu pensei que ia entrar tudo, aí começou o Plano Real. O Plano Real, que no tempo antes de mim, tinha uma inflação diária. Não sei, as pessoas mais velhas se lembram que tinha que aplicar no tal do overnight aqui todo dia, porque a inflação no mês ela dobrava. Todo mês o que você tinha valia metade do que você tinha no mês anterior. Então, os salários eram reajustados de 3 em 3 meses. Então, o primeiro mês a gente ajustava, o segundo valia metade, o terceiro valia 25%. Então, você tinha uma folga no orçamento para poder você ter isso. Mas, quando entrou o Plano Real, acabou com tudo isso, porque foi atrelado ao dólar. E isso era meio complicado, você entender uma inflação grande, para você entender para passar por uma pequena. As pessoas não entendiam como era esse juro baixando, foi difícil. E, além disso tudo, começou o governo de Itamar e logo depois começou o de Fernando Henrique. Quer dizer, eu só pude ter algum dinheiro no final da minha administração, nos 2 últimos anos. Foi quando eu fiz o concurso público, que tanto o Ministério Público ficou em cima de mim, quando eu pude realmente demitir as pessoas que não eram estáveis aqui e fazer realmente o concurso público da cidade, e quando eu pude finalmente trazer essa fábrica e conseguir recursos aqui para o saneamento, que eu deixei 70% dessa cidade saneada na época que nós tínhamos um primo do meu pai que trabalhava, que era a segunda pessoa do Ministério da Integração Nacional, o secretário executivo, e ele conseguiu liberar para mim esses recursos, e também a pavimentação de diversas ruas aqui, inclusive a Luiz Bezerra, algumas ruas aqui atrás, a Rua do Matador, a Belo Horizonte, a Rio de Janeiro, foram várias ruas que eu consegui ainda calçar, mas já no final da administração, do final do mandato. Sua atuação no esporte me levou a conhecer 38 países. Como era conviver com toda essa avalanche cultural? Como era seu contato com as pessoas quando você chegava? Você fala vários idiomas. Como é que você lidava com a situação sendo brasileiro e, assim, naquela época, com toda a dificuldade, viajar e conhecer 38 países? Como você falou, e como eu também já falei, eu fui o primeiro árbitro da América Latina durante 10 anos e eu tive a oportunidade de ir a diversos mundiais. Eu arbitrei finais de muitos mundiais, arbitrei final de Olimpíadas. E no começo era mais difícil, porque eu não conhecia ninguém, né? A gente chegar assim meio jovem, muito jovem, chegar assim na frente de pessoas mais idosas, como se fosse um mascote, né? E sendo do Brasil, na América Latina, eu nunca tinha mandado nenhum árbitro, assim, a gente ficava meio... Mas eu fui conseguindo me impor, e até que em 85 eu comecei, em 89 já arbitrei a primeira final na Alemanha. Quer dizer, em 4 anos eu já cheguei lá e também assumi um posto na Federação Internacional que muitos poucos árbitros conseguiram chegar, que foi membro do Comitê de Regras. São 11 árbitros do mundo que têm o poder de discutir modificações de regras e tudo. Eu fazia parte desse Comitê de Regras da Federação Internacional, além de ter sido diretor de arbitragem de toda a América Latina, do tênis de mesa, e de representar a Federação Internacional em todos esses campeonatos pan-americanos, sul-americanos que tiveram aqui nas Américas durante esse período. Então, eu fiquei bem familiarizado. Eu tinha um grande amigo meu do México, que era o vice-presidente da Federação Internacional, o Dr. Hélio Farrell, que era mexicano. Eu já falava bem espanhol. E aí o inglês estava para ir arrastando, melhorando, né, cada vez mais. E realmente foram muitas culturas, principalmente a asiática, que é muito diferente da nossa, né? O europeu, que é uma cultura bem também diferente. Cada cultura é diferente. Você tem aquelas culturas mais pobres, as culturas mais ricas, umas culturas mais milenares, né? Como são as culturas chinesas, as culturas do Oriente, são culturas muito antigas, né? E você tem culturas de pessoas muito educadas, muito diferentes, né?
Mas cada país tem a sua peculiaridade. Cada país desse tem a sua peculiaridade e foi muito importante eu poder ter essa oportunidade de conhecer vários países. De Cuba, onde eu fui 3 vezes, até o Japão, um país desenvolvido, Estados Unidos, Europa, vários países, enfim. Aqui na América do Sul, até o Haiti, eu já fui, aquele país ruim, a República Dominicana, aqui, o Caribe todo, Sim. Enfim, a América do Sul toda, a Europa quase todo, a Ásia, muitos dos países da Ásia, enfim, foram 5 vezes ao Japão, 3 à China, foram muitos países que eu realmente fui, e tem muitas culturas diferentes. Eu acho que até eu comi, eu não sei, uma vez que eu fui para a China, teve um almoço lá, Quer ver? que tinha um negócio que rodava, assim, uma mesa que rodava, e a gente ia botando um negócio, era como se fosse uma tapioca, não é tapioca não, uma panqueca, e a gente ia botando umas carnes dentro. E falavam lá que tinha carne de cachorro. Eu tenho a impressão que eu comi sem saber, sabe? Eu comi essa carne de cachorro sem saber. Mas até hoje eu não sei se comi ou não. Mas tudo bem. Você me contou aí que passou uma certa dificuldade para ir para o Mundial em 1991. Esse Mundial foi na China. 91 não, foi no Japão. China foi o universitário. Também teve o Mundial Universitário na China. Fora essa dificuldade de vender o automóvel para participar de uma competição internacional, teve mais alguma outra? Não, o restante foi só no começo. Até 89 tinha dificuldade. Depois desse tempo, aí eu comecei a ser convidado diretamente. Hoje, Murilo, eu falo isso porque hoje o leque está mais aberto. Tá. Não é? Tá. O esporte se vê com os bons olhos, né? O governo investe também, mais do que naquela época. Tem muito investimento do governo, mas tem muito problema nessas confederações. Eu conheço de perto. Do jeito que tem no governo, do jeito que teve aí nessas coisas, se forem investigar essas confederações, muita coisa irão descobrir dentro dela, viu? Tem muita coisa errada aí dentro que ninguém está vendo. Na de futebol já descobriram algumas coisas, mas não é só na de futebol que tem, não. Na de esportes aquáticos já descobriram algumas coisas. Eu acho que, se forem a fundo, vão descobrir muitas coisas dessas confederações brasileiras. Em 1992, você concorreu ao pleito e se candidatou ao cargo de prefeito municipal de Tangará. Como foi a sua gestão, uma vez que você tinha que conciliar a vida pública com a vida profissional de árbitro? Né? A minha campanha em 92, ela começou justamente... Eu fazia lá nas Olimpíadas de Barcelona. Eu fazia de Barcelona, eu era espécie de um repórter, eu fazia todo dia uma transmissão de Barcelona, da Vila Olímpica, dos árbitros, para a Rádio Santa Cruz, num horário determinado, para fazer uma espécie de um boletim lá das Olimpíadas. Sim. E no dia que terminou a Olimpíada, eu vim para Natal e já foi o dia que começou a minha campanha aqui em Tangará para prefeito. Foi um grande número de pessoas me recebendo no aeroporto, e de lá nós já viemos em carreata e fizemos o primeiro comício aqui, onde começamos a campanha vitoriosa, que eu nunca tive nenhuma dúvida que ia perder essa eleição. Ou que perderia a seleção, sempre tive certeza que ganharia. E a administração foi assim, foi desse jeito, com muita dificuldade, com as coisas que às vezes ninguém sabe que a gente passa, mas a gente faz o que pode, né? Não tive a sorte que outros tiveram, porque o ICM aumentou, esses programas que ajudam, água que tem hoje boa, graças ao governo da Garibaldi. Tem muita coisa aqui que veio depois, que eu quero que venha muito mais, que os novos prefeitos tenham muito mais condição de ajudar essa carência que hoje nós temos aqui, que precisa ser ajudada e melhorada. Murilo, qual o conselho que você dá para o jovem que quer ingressar na carreira de engenheiro civil? Uma vez que o país passa por uma crise financeira, né, e vários profissionais estão aí no mercado já há algum tempo, enfrentando essa crise, né? Olha, se vocês virem na televisão, os candidatos falando, todos eles falam que o que pode gerar um emprego imediato é o quê? A construção civil. Se vocês olharem bem os debates, se verem o que eles falam na TV, todos dizem que o que pode gerar emprego de imediato é a construção civil, que ela está parada. Desde que entrou o final do governo de Dilma e o governo de Michel Temer, realmente parou a construção civil, deu uma parada geral. Então, as pessoas hoje estão tendo muita dificuldade, engenheiros e as pessoas, enfim, de todo o setor produtivo, né, do Brasil, estão tendo muita dificuldade, porque além de não ter tido os investimentos, por essa amarração de coisas do Brasil, por não ter se investido no Brasil em infraestrutura,
como se deveria ter sido investido quando o Brasil estava naquele boom, né? Porque teve uma época aqui no Brasil que se entrava muito dinheiro aqui, porque a China estava num crescimento espetacular, a Europa estava crescendo, era tanto europeu aqui querendo fazer resort, investindo aqui no Rio Grande do Norte. Então, naquele tempo, era para ter se aproveitado mais, ter melhorado a infraestrutura, porque o Brasil hoje só exporta o quê? Só exporta agricultura e só exporta pela rodovia. E se as rodovias não são mantidas e se estão se acabando, a coisa fica cada vez pior. Os caminhões vão se acabando, vão ficando quebrados, vai ficando mais caro, e isso vai perder a competitividade. E as indústrias brasileiras, elas estão perdendo competitividade por falta de tecnologia também, né? Porque você veja, hoje se exporta praticamente alimentos básicos, se exporta para fora, não tem indústria secundária nem a terciária, que podia ter. Aqui se exporta a agricultura. A pesquisa científica em si também, né? Também, mas aqui se exporta, por exemplo, a agricultura, mas não tem uma indústria de fertilizante, uma coisa que se possa, com inteligência, produzir alguma coisa de fertilizante, alguma coisa dentro para ajudar a agricultura. Que você não produza só na agricultura, você tem uma indústria terceirizada. Uma coisa que você, em vez de produzir a agricultura, você faça alguma coisa como um doce, uma coisa que seja, que você tire que tire da fruta. Sim. Um remédio, uma coisa que você possa agregar valor àquela fruta. Porque aquela fruta, você embarca num navio, ela toma um navio todo e vai embora para a Europa ou para a China. Leva não sei quanto dia para chegar lá. Enquanto isso, eles mandam para a gente, aqui da Europa, um coreanozinho, manda um contêinerzinho dentro do avião, que o preço daquele contêiner é mais caro do que... O Brasil compra mais caro do que aquele navio que ele está mandando todinho de fruta. Não é verdade? E, além disso, as frutas elas pagam muito pouco impostos também. Então, o Brasil precisa ter indústrias para gerar imposto, para que as pessoas, com a geração de imposto, possa o governo ter dinheiro para investir. Senão, investir em tecnologia. Investir em tecnologia, em educação básica, não em educação, só educação universitária. Porque, por exemplo, o governo do PT foi muito bom, ele investiu realmente em universidade. Mas, por exemplo, ele fez uma universidade aqui em Caicó, onde tem um curso de Química. Um curso de Química onde se formam 4 alunos por ano. Olha a estrutura que se gasta, que todos nós gastamos, com laboratórios, com professores, com tudo isso, para fazer um curso em Caicó, para fazer um curso de Química. Não seria mais interessante fazer outro tipo de curso? Um curso mais específico para aquela área? Não é? Então, essas coisas que precisam ser ajeitadas, organizadas. E o ensino médio precisa ser mais englobado pelo Poder Central, pelo governo federal. Precisa ter mais dinheiro para o ensino médio e fundamental, com certeza. Murilo, você chegou a conhecer o Major Teodorico Bezerra, grande líder político da família Bezerra? Conta um pouquinho sobre o Major Teodorico. Era uma figura espetacular, eu conheci muito. Eu vinha, no começo, com meus 18, 19, eu vinha toda semana dirigindo até o carro para ele, uma Brasília. Ele sempre carregava um porco atrás, era um fedor danado. Eu vinha com ele sempre tinha aquelas histórias dele. Ia muito ver os gados que ele ia lá nos serrotes, quando na época da seca, morrendo, a gente botava aqueles pau para levantar, né? Eu ia muito, andei muito com ele, muito. Dirigia horrível, mas era uma pessoa que tinha uma visão espetacular. O Major Teodorico, ele foi deputado federal há muitos anos e foi candidato a senador e perdeu por ser teimoso, porque estava disputando ele contra Dinarte. Iam ganhar os dois. Aí ele inventou de procurar o Monsenhor Valfredo Gugel para ser, que queria ser suplente dele. Aí ele disse, não, padre, você tem que disputar comigo, porque nós vamos ganhar nós dois de Dinarte. Entendeu? O voto vai ser casado. Então ele só pediu o voto casado para o Monsenhor. Entendeu? Aí o Monsenhor pegou e conseguiu. E no final das contas, o Monsenhor teve um pouco mais voto que ele ficou de fora do Senado por conta disso, porque inventou essa arrumação de botar o Monsenhor para ser candidato com ele. E aí o grande líder que ele foi do PSD, cometeu esse grande equívoco. E por conta disso, ele não se elegeu para o Senado, por conta disso, ele foi para a Assembleia como deputado estadual, ser o presidente da Assembleia como vice-governador de Aloysio Alves, e por conta disso ele não se tornou candidato a governador. Foi na época do regime militar que ele seria o candidato a governador de Juscelino, mas como Aloysio Alves começou a ter força por conta do Monsenhor ter ganho para senador e por ter Aloysio Alves sendo governador do Estado, ele não tinha a força de ter sido governador do Estado, porque ele teria sido um grande governador do Estado. Eu acho que o Major Teodorico, pela visão que ele tinha, pelos conceitos que está, inclusive, nas paredes, lá onde você vai, sim, o pensamento futuro que ele tinha,
você vê que tudo que ele pensava naquele tempo era uma coisa para frente, né? A educação para o futuro, as quantidades de escolas que ele criou aí nas fazendas, as pessoas eram obrigadas a estudar, ou seja, era um regime que parece um regime mais socialista, mas era uma coisa que funcionava. Ninguém podia tocar em arma, ninguém podia caçar, tinha que botar o filho na escola, ninguém podia conversar. Era uma série de leis, mas ele pensava realmente no futuro. O açude estava lá, o peixe a pessoa podia pescar para a pessoa, ele não queria saber do peixe. Né? A vaca estava lá, o leite podia tirar. Era assim que funcionavam as coisas para ele. Né? Em 1996, você teve o privilégio de conhecer de perto o Papa João Paulo II. Como foi esse encontro e o que o Santo Padre falou para você? Foi um dos maiores emoções, uma das maiores emoções que tive. Eu tive grandes emoções, como, por exemplo, essas aberturas de Olimpíadas. É uma coisa muito diferente do que a gente vê na televisão, é uma coisa muito mais emocionante você estar lá ao vivo. Eu tive a oportunidade de ir a algumas. Mas essa do Papa foi uma coisa espetacular. Primeiro, porque a gente não esperava ser recebido. Eu fui convidado por Dom Jaime, que ele foi nomeado bispo justamente no final do meu mandato. E Tangará não era paróquia ainda, e eu ficava pedindo a Dom Jaime que ele conseguisse fazer com que Tangará virasse paróquia. Sim. E, graças a Deus, foi conseguido justamente no final do meu mandato também. Então, Dom Jaime me convidou para a sagração dele, para que eu fosse, porque, como ele era daqui, queria que o prefeito daqui fosse também. Eu disse, perfeitamente, eu vou. Mas não fui às custas da prefeitura. Eu mesmo comprei minha passagem e fui até a sagração de Dom Jaime. Então, nós tivemos a sagração, foi uma missa de 3 horas, né? Uma missa na Basílica do Vaticano, onde eu fui com as irmãs dele. Tinha uns brasileiros que estudavam lá no Colégio Brasil, que era o colégio onde os párocos estudam lá para serem formados. E nós fomos até lá e ficamos para a missa, com a missa de 3 horas, e eu fiquei bem na frente, assim, bem na frente mesmo, na igreja, fui colocado bem na frente, era todo mundo vestido. Aí depois tivemos um almoço e cada um foi para o hotel. Quando eu estou no hotel, no outro dia, me liga de João Dom Jaime dizendo que tinham conseguido uma audiência com o Santo Padre na véspera da gente viajar para o Brasil. Era uma coisa que ninguém estava esperando. É tanto que a nossa audiência foi a última do dia e já foi nos aposentos onde ele dorme, vizinho aos aposentos onde ele descansa, né, o João Paulo II. Então, nós fomos até essa audiência, eu, Dom Jaime, as irmãs dele, fomos até lá. Então, chegamos lá, a gente entramos no Vaticano, era uma sensação diferente, que era uma coisa muito silenciosa, muito respeitosa. A gente entrou com silêncio, passamos pela guarda, a guarda fazia aquelas poses todas, aquelas continências todas, botava aquele negócio do chão, aqueles pau do chão, aquela guarda suíça, né? Pegamos o elevador, subimos até o último andar, entramos, fomos até uma sala e entramos na biblioteca dele, a biblioteca onde ele recebe os presidentes de república. Tem uma mesa lá, um birô, que eu acho que era muito antigo, era um birô, acho que tinha mais de 1000 anos, era uma coisa muito antiga, uma cadeira também muito antiga, e a biblioteca particular dele, onde tem aquela janela que abre, e ele faz aquelas palestras daquela janela, foi ali. E vizinho àquela janela, ficam os aposentos onde o Papa João Paulo dormia, era justamente ali, entendeu? Então, a gente ficou ali naquele silêncio, naquela emoção, né? Uns 5 minutos. Daqui a pouco a porta abre bem devagar, aí ele vem caminhando assim, muito devagar, assim, com um cardeal, né? A emoção chega a tomar conta, assim, e aí ele vai cumprimentando a gente, tudo. E comigo, ele chegou comigo e falou em português. Disse que tinha... Dom Jaime disse que eu era prefeito de Tangará, e ele disse, muito bem, e começou a brincar comigo. Eu estive no Congresso Eucarístico em Natal, ele tinha estado no Congresso Eucarístico, aqui em Natal, tinha gostado muito daqui de Natal, e aí me cumprimentou, fez umas brincadeiras normais, assim, aí eu pedi a bênção dele para Tangará, para as pessoas de Tangará. Ele deu a bênção a ele e me deu de presente um terço, que ele normalmente dá às pessoas que o visitam, um terço. Já tem? Eu dei a mamãe de presente, dei a ela, a mamãe tem. É um terço preto, assim, um terço. Ele me deu o terço de presente e nós ficamos mais ou menos uns 15 a 20 minutos lá com ele, conversando todos. Aí nos despedimos e saímos. Mas foi realmente uma emoção grande. E naquele tempo não tinha esse negócio de, como é que chama, celular, de selfie, nada. Então, esses retratos que eu tenho foram
o fotógrafo do Vaticano que tirou as fotografias. Então, ele nos deixou no outro dia no aeroporto, foi deixar as fotografias para a gente. Aí a gente voltou, foi uma maravilha, espetacular essa viagem, foi uma coisa inesquecível. Uma benção, realmente. Sempre. Você tem também, por parte da sua avó materna, Dona Júlia Barbosa, ela foi a primeira vereadora do município de Natal. Sim. Né? E em 1928. Em seguida, ela foi a segunda mulher a votar, né, a ter o direito de votar em todo o Brasil. Me conta um pouco sobre isso. Essa é uma história bem interessante. Essa história, eu comecei a me aprofundar nela. O ano passado é que teve uma assembleia lá no Midway. Sim. Ela colocou lá uma exposição. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi a fotografia dela lá. Aí eu fui lá, aí perguntei se tinha alguma coisa dela. Aí foram me explicar as coisas. E aí eu comecei a me aprofundar e realmente vi a importância dela na causa feminista, que eu não conhecia, porque a minha avó, essa Júlia Barbosa, ela faleceu quando minha mãe tinha 2 ou 3 anos de idade. Nem minha mãe a conheceu bem. Ela só teve 2 filhos. E tudo isso que ela fez, ela ainda era solteira, né? Para você ver, naquele tempo tinha muita discriminação. Então, naquele tempo, elas lutavam pela causa feminista para poderem ter o direito de votarem, né? Porque naquele tempo as mulheres não votavam. Então, elas conseguiram esse direito de votar no Brasil. E aí a minha avó foi a primeira pessoa, a primeira mulher a pedir o registro da votação. O primeiro pediu o título para votar. E a segunda a pedir foi uma mulher, Alzira, eu acho, de Mossoró. Sim. Só que essa mulher de Mossoró, ela era casada com um advogado, um desembargador influente. E a minha avó, além de ser solteira, ela era professora de matemática. Uma coisa era inusitada, era professora do Estado, ensinava matemática, e era uma coisa que a sociedade não via naquele tempo com bons olhos, porque as mulheres tinham que ficar em casa, não podiam trabalhar. Então, por conta disso, para evitar que ela fosse a primeira, apesar de ter sido pedido o registro dela antes, aí, essa história está e no Google você pode ver isso em todo lugar. Então, passaram esse pedido dessa Alzira para frente do dela e deram a ela o primeiro, sendo a primeira mulher a votar, e deixaram minha avó sendo a segunda. E logo depois ela se candidatou e foi, por conta disso, recompensado também e escolheram para ser a primeira vereadora do Rio Grande do Norte, sendo vereadora em Natal. Então, ela hoje tem uma medalha na Câmara Municipal de Natal dedicada às mulheres, que tem o nome dela, Júlia Alves Barbosa. Que legal. Uma das suas grandes paixões é a aviação. Sim. Acho que pouca gente sabe, né? Mas você, uma das suas grandes paixões é a aviação. Você chegou a ser proprietário de um avião de pequeno porte. Quais cidades você visitou pilotando o avião, sua própria aeronave? Me fale um pouco sobre sua experiência como piloto amador. Olha, eu realmente sempre gostei muito de coisas de aviação e fui adiando isso por muitos anos. Eu era para ter feito esse curso desde a minha adolescência, mas fui adiando porque eu achava que tinha que ter muito exame de saúde, até que ter muita burocracia, e fui adiando. Aí chegou um tempo que eu disse, amigo, eu vou fazer esse curso. Aí fiz o curso no Aeroclube. E, para minha satisfação, eu fui o laureado da turma. Eu fiquei em primeiro lugar, da turma de 20 alunos, eu fiquei em primeiro lugar lá no Aeroclube. E logo depois eu fui o primeiro a passar na prova em Recife, na prova da ANAC. Você tem que fazer uma prova em Recife para passar a prova teórica. Sim. Para você começar a fazer as aulas práticas, que são 40 horas de voo na prática, para você aprender isso é a parte teórica. Depois você começa a fazer a prática. Aí, logo depois, eu me formei como piloto privado e comecei a frequentar lá uma turma que tinha lá em São José do Pipibu, no Haroldo Severino Lopes, de pessoas abnegadas por isso. E surgiu a oportunidade de ter um terço de um avião. Na realidade, esse um terço do avião me custou R$100 mil pagos em parcelas, né? Era uma coisinha pequena, uma coisa que deu para pagar, né? Então, eu comprei esse avião, pago em parcelas, e durante 3 anos eu realmente voei algumas vezes, fui algumas vezes a Aracaju, fui até o Maranhão, vi umas obras do Maranhão, fui muitas vezes a Patos, a gente estava construindo em Patos, eu ia muitas vezes olhar obras em Patos. Mas aí a aviação começou a ficar muito cara, porque a gasolina naquele tempo era muito barata e começou a aumentar muito.
E aí eu também tive uma situação financeira diminuiu um pouquinho, eu tive que dar uma parada por enquanto, até ver se consigo voltar. Mas por enquanto eu tive que até vender a parte que eu tinha, não tenho mais a parte do avião. Murilo, você pretende se candidatar a algum cargo político ainda no município de Tangará? Você tem esse sonho ainda? Não. Eu acho que eu já fui prefeito, fui vereador, já fui os 2 cargos, né? Então eu acho que aqui precisa ter renovação, precisa ter gente nova, né? Vamos ver se aparece aí pessoas com ideais, ou que sejam esses mesmos, mas que haja uma mudança de secretariado, que consiga ter gente com sangue novo, para ver se consegue novas ideias para realmente botar Tangará para frente, não é isso? Bom, a gente está chegando, pessoal, já ao final, né, do programa. Eu vou fazer aqui um bate-volta aqui com você, para terminarmos a nossa entrevista. Eu vou dizendo, você dá a definição do que você acha. Tudo bem. O que é fé para você? O que é fé? Fé é uma coisa importante. É muito importante você acreditar em alguma coisa depois da morte. Eu acho que a gente não pode deixar de acreditar que quando você vai morrer, que vai tudo se acabar. Tem que existir alguma coisa, tem que ter algum ser superior, alguma coisa, que você tem que estar agarrado a isso, que você não pode, depois que falecer, que todo mundo falece, que você vai se acabar. Então, fé, para mim, tem que ter. E tudo que você faz, você tem que agarrar com a fé que a coisa vai dar certo. Tem que ter esperança e fé para que isso aconteça. Amizade? Isso é fundamental. E também é uma coisa muito impressionante. Eu vou ter que alongar um pouquinho. Porque tem amigos e amigos, né? Você, às vezes, está num poder e está sem poder. Eu me lembro quando eu estava, nas 2 vezes que eu estava no poder, o meu telefone não parava, era uma ligação atrás da outra. Quando eu estava lá em Fernando Bezerra, era o telefone de minuto em minuto. Quando você deixa o cargo, meu filho, ou quando você perde, no outro dia, é um silêncio aqui. Então, o que vale são os amigos verdadeiros, né? Aqueles que estão nas horas más e nas horas ruins, nas horas boas. E o Major Teodorico tem uma coisa boa que ele diz, né? Amigos são todos eles como aves de arribação. Se faz bom tempo, eles vêm. Se faz mau tempo, eles vão. É verdade. Família? Família é um alicerce, né? Eu tive, graças a Deus, meu pai e minha mãe foram casados por 38 anos. Meu pai faleceu, vai fazer 20 anos. Foi um ambiente lá em casa, um ambiente familiar, nunca teve problema nenhum. E a nossa família, por parte de pai, ela é muito unida até hoje. Você tem um irmão e uma Tem um irmão e uma irmã. Uma irmã médica, 5 anos mais nova do que eu, já está aposentada. Mora aqui no Não, estado? mora em Natal. É aposentada como médica. E meu irmão é professor universitário, ensina estrutura, também igual ao papai, ensina a parte de concreto. E é professor hoje em Angicos, naquela universidade do semiárido, né, que tem lá. Tem. Ele é professor titular da cadeira de estrutura e concreto armado lá em Angicos. O que é paz para você? Paz é você estar em paz com a vida, você estar em paz com o que você fez, sem estar devendo nada, sem não ter traído ninguém. Você está tranquilo com o seu ser, com a sua alma, com a sua consciência. E o que é Brasil? O Brasil ainda tem jeito? Olha, é um Brasil que vai para frente, né? Diz a música. Eu acredito que sim. Nós vamos ter as eleições agora, vai precisar que se eleja um presidente que tenha um pulso, realmente precisa de um presidente que tenha um pulso, porque precisa controlar esse Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional, você veja aí, Jade Barbalho tem um filho que vai ser governador, ele vai voltar, Renan Calheiros vai ser a mesma coisa, o Congresso vai ser a mesma coisa, e se tiver um presidente fraco lá, Robinho, vai continuar essa negociação, vai continuar esse tomar lá da cá, vai continuar o ministro sendo um partido, tentar para atender um partido, senão não aprova aquilo, senão não aprova aquilo outro. E tem que ter um ministério para um deputado e tem que ter um outro ministério para o partido, para o outro senador. Não pode ter um ministro que seja deputado só, não. Tem que ter um ministro do partido deputado e um ministro do partido senador, para poder não ter briga entre a Câmara e o Senado. E é isso que funciona isso em Brasília. E se não tiver uma pessoa forte, para que no início tente fazer o quê? Uma reforma política, porque não se pode ter hoje 35 partidos, como está hoje, e nem esse tipo de eleição que se tem hoje. Precisa ter um voto digital misto, precisa ter dividido em regiões, precisa ter uns deputados de cada região representando. Você é a favor que se diminua o número de deputados e, consequentemente, o número de senadores e até de vereadores? Os senadores do Brasil, os Estados Unidos são 2 por estado. Aqui no Brasil eram 2. Por que teve o terceiro? Porque foram aqueles senadores biônicos, que na época da Revolução, o governo botou o terceiro. Eles indicaram, nomearam o terceiro. Então, por isso que o Brasil teve 3, mas antigamente eram só 2. Eram só 2. Então,
O Brasil não tem necessidade de ter 3, bastava 2 senadores por estado. Não tem necessidade nenhuma de ter 3. Eu acho que é muito gasto. Também não é só no legislativo, não. O judiciário gasta mal, a procuradoria gasta mal, a presidência é inchada também. Ou seja, tem como economizar muito. Aqui, os poderes, eles sobram dinheiro nesses poderes judiciários e legislativos, e enquanto o executivo fica faltando. Você vê o problema do Estado, está sobrando dinheiro no Tribunal de Justiça, sobra dinheiro na Assembleia e o Executivo não tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários. Isso precisa ter um pouco de pulso forte para controlar esse orçamento. Não pode ficar abrindo sempre para tudo, né? E começar lá de cima. Isso, começar lá de cima. O que é a união? União é o que o Brasil está precisando. É o que o Brasil está precisando, de muita união, porque eu estou vendo essa campanha, ela está ficando de um jeito complicado. Eu estou preocupado porque está ficando uma coisa polarizada demais. Eu estou vendo, até eu estou me metendo muito em briga, a coisa está muito polarizada. E o Brasil está precisando, depois dessa campanha, se unir, porque o Brasil está muito ruim a situação do Brasil. E se não houver uma união depois dessa campanha para tentar reerguer esse país, a coisa não vai resolver. Então, precisa ter a união. A união faz a força, como diz, não é isso? Conhecimento. Conhecimento é uma coisa importantíssima. Eu acho que não é nem só o conhecimento com a inteligência. Precisa ter as duas coisas. Então, a pessoa precisa ser culto, conhecer as coisas e também ser inteligente. Não adianta ser só ter conhecimento, você precisa ter inteligência. Às vezes, a inteligência é melhor do que o conhecimento. Às vezes, você com inteligência, contratando alguém que tenha conhecimento, você consegue, com as duas coisas, fazer uma coisa muito boa. Agora, se não tiver inteligência, só conhecimento não resolve. Qual a comida preferida? Eu gosto de uma galinha caipira e de uma feijoada. São duas coisas que eu acho bom. Duas comidas boas. Concordo também. O que é ser feliz para você? Ser feliz é você ter amigos, é você ter realizações na sua vida, é você chegar à minha idade e não e ser gratificado, ser uma pessoa tranquila, ter passado esse tempo. Bem, eu não sou totalmente feliz, não, porque eu acho que eu devia ter feito medicina. Eu errei mas a vida, a gente vai fazendo de acordo com as escolhas da gente, né? Então, a gente vai chegando na encruzilhada e tem que escolher um lado ou outro. Se você escolher esse lado, o caminho seu é um. Se você escolher esse outro, o caminho é outro. Então, vai dependendo das suas escolhas. Talvez, se a gente pudesse voltar, talvez as escolhas minhas não fossem as mesmas que eu tomei hoje, até hoje. Talvez mas a gente, na hora, não sabe. A gente, na hora, vai, às vezes, por impulso, às vezes, por influência de alguém, às vezes, por comodidade. A gente vai por ser cômodo. Por não querer lutar por alguma coisa, onde deveria ter feito alguma coisa para lutar. Talvez, se eu tivesse mudado naquela época, teria sido melhor. Mas está bom do jeito que está, eu estou uma pessoa tranquila e do jeito que eu estou. Pessoal, então hoje o programa Frente a Frente com Robson Freitas teve o nosso amigo Murilo. Quero deixar você para as considerações finais, fique à vontade, né? Quero agradecer a audiência de todos os internautas que nos acompanharam em mais essa entrevista. Fique à vontade. Quero agradecer a você, Robson Freitas, o nosso Robinho, a Nilson Lima, o nosso proprietário também aqui da nossa televisão. Dizer que Tangará está de parabéns por essa TV, dizer que foi um prazer muito grande, Robinho, participar do seu programa. Você que é uma pessoa que está cursando jornalismo, já está terminando aí o jornalismo, uma pessoa que vai ser um grande jornalismo, se Deus quiser, um grande jornalista, se Deus quiser. Já tem o seu blog já está muito conhecido aqui na nossa região, vai ser muito conhecido no nosso estado. Espero que você tenha muito sucesso desse seu programa, que é um programa realmente sério, um programa honesto, e que leva muito conhecimento às pessoas daquilo que ela tem para dar, daquilo que ela possa mostrar, das suas experiências de vida, daquilo que ela possa ensinar às pessoas mais jovens, o que é que as pessoas passaram, como é que foi, e o que é que as pessoas podem mostrar àquelas pessoas mais jovens o que é da vida. A ideia do programa é justamente essa, sabe? É mostrar quem é Murilo, como chegou, aonde chegou, e mostrar um pouco de cada um que tem a sua contribuição aqui no município de Tangará e na região Trairi. Então, quero lhe agradecer a todos que nos ouviram e nos assistiram, agradecer a meus amigos de Tangará, principalmente, que aqui estão nos vendo, a vocês todos, que eu gosto tanto dessa querida cidade. Um grande abraço e até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Obrigado.
Então é isso, pessoal. Tenham uma boa noite e até a próxima.